minha casa saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. É uma alegria, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por todos vocês que têm deixado um like, pelos que estão fazendo comentários, principalmente também aqueles que estão compartilhando o canal. O canal tem crescido para a glória do Senhor. Hoje nós estamos em 1 Samuel, capítulo 3, e nós vamos ouvir o chamado de Samuel por Deus. Como que aconteceu? Esse capítulo, então, relata algo interessante que acontecia naqueles dias. O Senhor raramente falava com visões e elas não eram frequentes. Raramente ele falava, as visões não eram frequentes, não é como agora que o Espírito Santo foi derramado. O Senhor pode falar qualquer momento com o seu povo, com aqueles que creem, com aqueles que foram batizados no Espírito Santo. Não era assim naquela época. Versículo 1 narra isso. Samuel ministrava debaixo da orientação do profeta Elias, que já estava quase cego. E certa noite, quando a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado, Samuel estava deitado quando o Senhor o chamou e disse: Samuel, e ele disse: estou aqui. Versículos 2, 3 e 4 vai narrar isso. Ele foi até Eli, achando que o Eli é que o tinha chamado. E ele disse: estou aqui. Eli, porém, disse: eu não te chamei, volte-se e deite-se. Versículo 5. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel. Ele foi até o Eli de novo e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou? E ele disse: meu filho, eu não te chamei, volte e deite-se. Versículo 6. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. A palavra não havia sido revelada por completo ainda para ele. Versículo 7 nos conta isso. Então o Senhor o chama pela terceira vez e ele se levanta e vai até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele ainda não percebeu, Eli percebeu, Samuel não tinha percebido, mas Eli então percebeu quem o estava chamando. E era o Senhor que estava chamando o menino. Versículo 8. E ele lhe disse: vá, deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 9. O Senhor voltou a chamá-lo: Samuel. E ele respondeu: fala, teu servo está ouvindo. Versículo 10. Que coisa linda. E o Senhor lhe diz: eu vou realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Versículo 11. Executarei contra Eli tudo que eu falei contra a sua família, porque ele disse que julgaria o pecado dos filhos dele, os quais ele conhecia muito bem. Seus filhos fizeram coisas desprezíveis, diz essa palavra, e ele não os puniu, ele não os corrigiu. Versículos 12 e 13. A seriedade de você não punir um filho quando ele faz coisa errada e passar a mão na cabeça. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta, disse o Senhor. Não vai ter mais sacrifício que possa perdoar, que possa passar por cima do pecado de Eli. Versículo 14. Samuel fica com medo de contar a visão que ele teve a Eli, mas o Eli insiste com ele e disse: e se ele não contasse a ele, ele o castigaria. Versículo 17. Samuel então lhe contou ao que ele disse: ele é o Senhor, que faça o que bem parecer aos seus olhos, que ele faça o que parecer melhor. Versículo 18. E assim Samuel crescia, Deus era com ele, tudo que ele falava se cumpria. Versículo 19. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia-o como profeta. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Versículos 20 e 21 nos falam isso. Então nós vemos nesse capítulo que o Senhor nos mostra que as nossas orações são ouvidas e são respondidas de maneira e sempre melhor daquilo que nós esperamos. Ana pediu um filho, ganhou um sacerdote, um profeta e um juiz. Samuel é um divisor de águas naquela geração de Israel, de uma geração que não ouvia mais a Deus para uma que, por meio da fidelidade de Ana,
atraíram de volta o amor de Deus para aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel foi escolhido como ministro, um homem amado, por meio do qual o Senhor fará maravilhas naquele reino. Aprenda também que para falar conosco, Deus usa coisas que nos são familiares. Ele usa o nosso dia a dia, Ele usa pessoas que passam por nós. Muitas vezes a gente acha, é a pessoa que está falando. Não, é o próprio Deus que está falando com você. Por isso nós precisamos estar atentos, deixar o nosso ouvido sempre preparado para ouvir a voz do Senhor, através de muitas e muitas maneiras que Ele fala, mas principalmente através do Espírito Santo e através dessa palavra que é revelada ao nosso coração hoje. Nós não precisamos mais de alguém que nos explique, porque o Espírito Santo senta do nosso lado e nos explica toda essa palavra. Basta que nós estejamos atentos ao que Deus quer fazer em nós, por nós e através de nós. Glorifique a Deus por isso. Eu mesma sempre gostei de estudar a palavra, sempre gostei de pregar a palavra, e eu nunca havia pensado em gravar a Bíblia para outras pessoas, para compartilhar aquilo que o Senhor falava comigo, capítulo por capítulo, meditando cada um deles, fazendo um aprendizado, e principalmente a ideia de propagá-la através da internet. Mas eu descobri que a internet, Deus diz para usar a rede. Quando Ele falou com os apóstolos para eles jogarem a rede, usarem a rede, porque eles seriam pescadores de alma. Hoje nós temos a rede. Eu entendo que a rede também é a internet. A internet é uma rede que enlaça não só pessoas de perto de você, mas do mundo todo. Então, por que não usar essa rede para propagar a palavra do Senhor? Foi isso que Deus colocou no meu coração, e é isso que eu faço com muito zelo, com muito temor, eu faço com muito amor. Quando eu me sento aqui, eu sei que eu tenho uma responsabilidade com vocês, de não falar muito além daquilo que a palavra está revelando, apenas aquilo que está muito explícito, aquilo que salta aos nossos olhos, né? E eu creio que Deus está nesse negócio comigo, que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar. O meu trabalho tem alcançado muitas vidas, que eu nunca pensei que eu chegaria ao número de pessoas que o Senhor tem usado a minha vida para falar com essas pessoas através da internet. Eu glorifico a Deus por isso. E eu só tive que dizer: Senhor, eu estou aqui, usa-me como o Senhor quiser. É uma grande honra para mim poder anunciar as coisas do Senhor para você. E você aprenda também a ficar atento à voz do Senhor. Aprenda que muitas vezes o Senhor já te chamou 1, 2, 3 vezes, e você achou que era só um homem que estava te chamando e te convidando para se reunir com o povo de Deus, para estar junto ao povo de Deus, esse povo que ora, que jejua, que é batizado no Espírito Santo, que ora em línguas, que tem todos os dons, o dom do amor, o dom da revelação da palavra, a palavra rema, a palavra revelada. Muitas pessoas já foram usadas como boca de Deus na sua vida para te convidar para você se reunir a esse povo. Mas você está achando, ele quer me convidar porque quer que eu vá na igreja dele. Não tem nada a ver com isso. É o Senhor te chamando. Não sei quantas vezes Ele já te chamou pelo seu nome, mas você continua achando que são apenas homens. Então, que hoje você possa ouvir o seu chamado e aquilo para qual Deus te separou e quer te usar, que você cumpra seu ministério, que você decida dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, usa-me como o Senhor quiser. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! 1 Pedro 2,9 diz isso, né? Que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A você, que não era povo, mas que agora é povo, que não tinham alcançado misericórdia, mas que agora alcançou misericórdia por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Senhor te guarde, que Ele te proteja de todo o mal, que Ele esteja sempre sendo o condutor, aquele que te ilumina, aquele que te orienta a sua vida por meio dessa palavra, porque tudo que você precisa está nessa palavra. Se você estudar 200 anos essa palavra, você não vai chegar nem perto do conhecimento e daquilo que o Senhor Deus é, daquilo que Ele pode fazer por nós, daquilo que está revelado nessa palavra. Essa palavra está sendo estudada há mais de 2.000, 3.000 anos,
E todo dia ela parece mais nova do que o jornal de amanhã, porque o Senhor se renova, porque a sabedoria dele é infinita, e ele não cabe só nessa palavra, ele está muito além, mas conforme você avança no conhecimento dessa palavra, ele vai te dando revelações e você vai crescendo em graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? A gente volta amanhã com 1 Samuel 4. Aleluia! Um abraço e até amanhã. Milagre visitou a minha casa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada.